Saúdo o povo de Deus com santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra maravilhosa aos nossos corações, em forma de áudio devocional. Aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje está mais uma vez em Daniel capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 4 até o versículo 6 somente, que nos diz assim: Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O texto vem nos dizer, desde o princípio, ao qual foi lido o versículo 4, que estes príncipes presidentes, as autoridades em Babilônia, procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, um erro em Daniel, um defeito em Daniel, uma falha em Daniel. Mas o próprio texto vai nos dizer que não podiam achar ocasião ou culpa alguma em Daniel. Não acharam nem ocasião, nem oportunidade e nem culpa contra Daniel. Por quê? Porque ele era fiel. Esse é o segredo para vencer as provações, para vencer dificuldades, para vencer o maligno. É ser fiel a Deus, oh glória! Que presença gloriosa! Jesus, mesmo sendo tentado no deserto, mesmo com fome, mesmo fraco em carne, mas forte em espírito, ele foi fiel a Deus perante Satanás. Jesus, mesmo indo para a cruz, em uma morte de cruz com tanto sofrimento, ao qual nós conhecemos um pouco do sofrimento, né? Lendo e ouvindo, mas o sofrimento verdadeiro só quem sabe foi o Senhor que passou por nós. Ele sabe o tamanho da dor e do sofrimento. Nós não sabemos 100% a dor que o Senhor passou. Aleluia. E o sofrimento, nós ouvimos e nós falamos do que aconteceu com ele, mas quem sentiu, aleluia, os castigos e o peso daquela cruz foi o Senhor. Não foi nós, mas mesmo com essa dificuldade, ele era e é e foi fiel a Deus até a morte. Ele mesmo diz no livro de Apocalipse, se eu não me engano, 22, não sei o versículo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, ó glória. Aleluia. Louvado e bendito e santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Por que não se achava nenhum vício nem culpa em Daniel, nem defeito, nem nada de errado em Daniel? Porque Daniel veio para representar o próprio Senhor Jesus Cristo, veio para representar o nosso Senhor Jesus Cristo,
que também não tinha nem culpa, nem vício, nem pecado, nem nada de errado nele, mas mesmo assim ele morreu por nós. Daniel, mesmo sendo um homem santo também que obedecia a Deus, foi para a cova dos leões. Então ele representava Jesus. Jesus, mesmo sendo santo, sem pecado, filho de Deus, também de certa forma foi para a cova dos leões, porque foi para a cruz e lá ele morreu por nós, que foi ainda pior, né, do que a cova dos leões, porque na cova dos leões Daniel não morreu, mas na cruz nosso Senhor morreu. Assim como o sacrifício de Abraão, Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício, mas Abraão não precisou sacrificar, não chegou a sacrificar. Isaque não foi sacrificado, mas o Filho de Deus ele levou até a cruz e ele sacrificou. As duas passagens em comparação são iguais, porque Daniel, por ser um homem santo, por ser um homem obediente a Deus e fiel ao rei, foi parar na cova dos leões. E Jesus, por ser fiel a Deus e por amar a gente também, foi parar na cruz do Calvário. Mas Daniel não morreu, mas Jesus morreu, né? E Abraão entregou seu filho em obediência a Deus, por fidelidade a Deus, por ser fiel a Deus. Abraão deu seu filho para morrer em holocausto perante o Senhor, perante a Deus, mas Deus não deixou ele matar o filho. Mas Jesus, Deus lhe deu por sacrifício por nós, para nos livrar dos nossos pecados. E o seu filho Jesus, esse sim morreu. Então Daniel não precisou morrer. Foi para a cova, mas não morreu. Por ser fiel, ele foi para a cova, mas não morreu. Mas Jesus foi para a cruz e morreu, né? Isaque foi para o altar, mas não morreu. Por Abraão ser fiel, ele foi para o altar, mas não morreu. Mas Jesus foi para o altar por nós e morreu. Então Jesus é maior do que Daniel, é maior do que Isaque, maior do que qualquer um. E ele também cumpriu o sacrifício. Ele também foi, de certo modo, sacrificado na cova dos leões, que é a cruz que ele foi sacrificado. Glória a Deus. Mas assim não se achava culpa e nem vício em Daniel, porque ele representava Jesus. Mas Jesus ainda é mais santo do que Daniel ainda. Glória a Deus, porque Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus era e é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Deus Pai Santo e Único. Glória a Deus. Daniel veio somente para representar Jesus, assim como Moisés também representou Jesus, libertando o povo de lá do Egito através do poder de Deus. Jesus também veio do céu através do poder de Deus para nos libertar dos nossos pecados. Assim como Moisés libertou o povo, Jesus também nos libertou. Os dois fizeram isso pelo poder de Deus. Mas Jesus também tem o seu poder. Moisés não tinha poder, mas Jesus tem todo o poder que o Pai deu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É o que fizeram com Jesus. Compraram testemunhas falsas, procuraram um defeito, mandaram fazer pergunta a ele toda hora, interrogavam Jesus toda hora, mas não acharam nenhum defeito, nenhuma falha, nenhum pecado nele. Então começaram a inventar coisas sobre ele. Começaram a dizer que ele estava blasfemando por dizer que era filho de Deus. Começaram a inventar, criaram coisas contra Jesus, contra a lei do Pai. Com Daniel também foi assim, porque representava Jesus. Inventaram uma lei contra o Deus de Daniel, porque ele disse: nunca acharemos defeito nenhum, nem falha nenhuma nesse Daniel. Se nós não inventarmos uma falha contra ele, nós vamos ter que inventar uma falha contra ele, porque senão nunca acharemos uma falha nele. Jesus também foi assim, não achavam uma falha, interrogavam, faziam armadilha para Jesus, interrogação, faziam tanta coisa contra Jesus e não achavam uma falha nele. Então eles falaram: então vamos criar uma falha contra ele, vamos criar uma lei contra o Deus dele, e ele, em obediência ao seu Deus, ele vai acabar caindo nessa lei.
e nós vamos prender ele e vamos matar ele. Porque eles insistiram na pergunta: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Porque eles sabiam que Jesus não ia mentir, que Jesus era um homem santo, e Jesus hoje é mais do que um homem, né? Sempre foi, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi glorificado em corpo de glória. Ele continua sendo um homem, mas é um homem santo, santo, santo. E quando ele veio à terra, ele estava, né, em carne também. E hoje o Senhor, para a glória do Pai, está, eu creio que em carne e em espírito também em glória. Então a glória do Senhor hoje é maior do que a glória que ele tinha quando ele veio na terra. Hoje ele tem mais glória e mais poder ainda, porque o Pai assim o deu. Todo poder, toda honra e toda glória nos céus e na terra e em todos os lugares, e botou o nome dele acima de todo nome e o reino dele acima de todo reino. Glória a Deus. Então inventaram essa lei contra Daniel, né? Contra a lei contra o Deus de Daniel, porque sabia que Daniel ia continuar sendo fiel ao seu Deus, então ele ia acabar caindo nessa lei. E contra Jesus fizeram o mesmo, começaram a fazer essa pergunta porque sabia que Jesus não ia mentir, porque Jesus só fala a verdade. Jesus não chegou nem a falar que era filho de Deus. Jesus falou: tu dizes, vocês dizem que eu sou filho de Deus. E aí já falaram, blasfemaram, e aí já prenderam, já começaram a bater nele, espancar, né? Espancar assim, dar bofetada, dar soco no Senhor, dar murro, e levaram ele para a crucificação. Meu Deus, o momento da crucificação é doloroso, né? Quanto o Senhor sofreu por nós. Se a pessoa não meditar nisso, não chorar quando lembrar deste momento, é porque não tem coração, tem uma pedra no lugar do coração. Glória a Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Chegaram até o rei, bajularam o rei, né? Idolatraram o rei e criaram a lei. E conseguiram jogar Daniel na cova dos leões, mas não conseguiram tirar a vida dele. Jesus só morreu porque ele tinha o propósito, ele veio para isso, para morrer por nós. Mas se nós formos fiéis a Deus, poderemos até ir para a cova dos leões, para cisternas, para a prisão, como José foi, como Jeremias foi. Mas o Senhor não nos deixará morrer lá, e nos tirará de lá para uma posição de honra, para um lugar de honra. O Senhor nos tirará da cisterna, da prisão, do calabouço, para nos colocar numa posição de honra, se a gente for fiel, como Daniel foi, como Daniel foi, como Jesus foi, como Abraão foi. O Senhor nos levará, né, dos lugares difíceis para um lugar de honra. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças.